Queridos amigos e amigas, manter o distanciamento social é importante e necessário para ajudarmos a achatar a curva de contágio pelo novo coronavírus. Mas como suportar esse tempo tão prolongado de isolamento? Não é fácil, não é mesmo? Para nos ajudar com essa questão, eu convidei para o programa de hoje a neuropsicóloga Juliane Rodrigues Gonçalves. Bem-vinda, Juliane. Obrigada mais uma vez, Mirna. Mais uma vez aqui no programa. Obrigada. Em outra situação, né, Juliane? Situação difícil, né? Muito difícil. Então, Ju, nós aqui no estado de São Paulo já estamos oficialmente, né, em quarentena desde o dia 24 de março e agora vamos mais um período. Algumas pessoas começaram até antes a fazer o distanciamento. A exemplo do que está acontecendo na Europa, a gente acredita que isso vai se prolongar ainda mais, não é mesmo? Todo esse tempo distante aí das pessoas, da rotina, da antiga rotina diária, né? A rotina que a gente reclamava tanto. Então, né? Isso é natural, a gente dá uma surtadinha de vez em quando? Sim, extremamente natural, Mina. A gente vinha num ritmo de trabalho, de rotina, de atividades, né? Que a gente se pegava o tempo todo. Ai, meu Deus, se eu tivesse mais tempo. Ai, se eu pudesse, eu faria tal coisa, né? E de repente tudo isso acabou. Foi de um dia para o outro. Então, essa ansiedade, essa vontade de você fazer as coisas, né, e de você às vezes surtar mesmo, dá vontade de chorar, dá vontade de sair, dá vontade de gritar, dá vontade de fazer coisas que a gente não pode mais fazer, né, por uma questão de segurança até, mas que faz com que a gente saia dessa calmaria que a gente vive e que por mais que a calmaria antigamente fosse estar em casa, hoje não é calmaria estar em casa, né? Estar em casa é não estar na rotina, então é uma fase de adaptação mesmo que a gente está vivendo e que a gente vai precisar ter muita paciência e muito equilíbrio para conseguir tocar. E estabelecer novas rotinas, né? Porque a rotina antiga... Por enquanto não mais. Juliane, até que os primeiros dias não foram tão difíceis, né? Porque a gente sempre tem em casa um armário para arrumar que nunca deu tempo, uma estante para ajeitar os livros em ordem por assunto, ou uma receita mais elaborada que a gente sempre teve vontade de fazer na cozinha e nunca fez, nunca arranjou tempo. Mas com o passar dos dias, a coisa foi ficando mais difícil. Eu, por exemplo, às vezes tenho vontade de sair correndo. Mas cada um reage de um jeito aí ao estresse do isolamento, não é? Sim. A gente vê no nosso dia a dia, as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? Tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais agitadas, mais preocupadas, mais pilhadas, né? Em casa mesmo, eu sou bem mais tranquila, o meu marido é extremamente agitado, então a gente percebe essas dificuldades de lidar com a rotina, né? Por mais que eu seja mais tranquila, os meus primeiros dias também foram tranquilos, aproveitei, coloquei a casa em ordem, arrumei armários, né? Agora não tem mais armário para arrumar, então a gente precisa... pensar no nosso dia para que a gente não entre nessas situações que levam a esse pânico geral, a esse desequilíbrio emocional, para que a gente também não saia do nosso eixo, que esse não é o momento para sair do eixo, né? Agora tem uma situação difícil também, Ju, porque ficar em casa, né? Às vezes é um apartamento pequeno, uma casa pequena, todos em casa, criança, marido, esposa que reclama que marido não ajuda nos afazeres domésticos e as crianças desorganizam tudo, marido e crianças que reclamam que a mãe tá uma chata porque só fica cobrando. Como é que lida com essa convivência aí? A gente vê agora, né, o quanto faz falta uma escola. É verdade. Para os nossos filhos, né? O quanto
o tanto que os maridos trabalham, né? É importante que eles trabalhem mesmo e a gente também, porque essa convivência tende, esse maior tempo de convivência tende a aflorar as diferenças entre as pessoas, né? Uhum. Então agora é hora de julgar menos, de respirar mais, ter mais paciência, tolerância. Né? Tolerância. Não é o momento de querer a casa 100% arrumada, porque vai estar todo mundo ali o tempo todo. As crianças também ficam ansiosas, também ficam buscando atividades o tempo todo, buscando mais a nossa atenção. Então é um momento que está todo mundo de alguma forma querendo chamar a atenção. E se a gente entrar nessa onda, os conflitos certamente virão, né? Aí a gente vê aqueles memes, né? Do marido vírus. Então a gente fica aí meio que mais exposto a esse tipo de conflito em casa. Então agora é hora de respirar mesmo antes de confrontar, né? Intolerância. Juliane, outra coisa que estressa muito, e eu queria que você desse uma dica para as pessoas, é ficar ouvindo minuto a minuto o noticiário sobre a pandemia, né? Tem pessoas que estão acompanhando ali direto na televisão, no rádio, como é que está evoluindo a pandemia. O que você diria para as pessoas? Eu vejo que não é saudável a gente ficar o tempo todo buscando essas informações, né? A gente recebe uma avalanche de informações na TV, nas redes sociais, na internet, enfim. E muitas informações não procedem cientificamente, né? Então, a gente fica com uma multiplicidade de informações e de orientações que muitas vezes a gente não sabe se estão corretas. Uhum. E esse desencontro de informações faz com que a gente fique o tempo todo pilhada, o tempo todo preocupada, o tempo todo ansiosa. Olhando só para os noticiários também. Se você ficar o dia todo olhando o noticiário, daqui 5 minutos você acha que você está com os sintomas. Uhum. Né? Uma tossidinha que você dê por uma crise alérgica, que agora a gente está dentro de casa, né? Fazendo faxina e limpando as coisas, você já acha que você pode ter o vírus. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente desligar. Né? Eu acho que é importante você estar informado, atualizado, mas não há necessidade, eu diria que nem de todos os dias você ficar preocupado com esse tipo de informação, né? Uhum. Eu acho que agora é uma hora que a gente precisa ter cautela e respeitar a comunidade científica que está debruçada e está na linha de frente, testando informações, testando procedimentos que também não há certeza de nada até o momento. Então a gente precisa respeitar esse tempo que eles precisam para conseguir encontrar soluções viáveis. Então não vejo como sendo saudável a todo momento a gente ficar querendo buscar informações sobre esse tipo. Melhor acalmar o coração e buscar outras atividades, outras alternativas para que a gente consiga manter essa serenidade nesse momento que é essencial. Ju, tem gente que chega a somatizar todas essas emoções, né? O estresse, a ansiedade, e às vezes não dorme direito à noite, tem ataque de pânico, ataque de geladeira, não é mesmo? Geladeira, Quais as dicas, então, que você tem aí para dar para todas as pessoas para conseguir passar mais um tempo aí de distanciamento social? É difícil a gente dar uma receitinha mágica, porque a gente tem a diferenciação das personalidades. As pessoas reagem de forma diferente às situações, aos eventos que ocorrem na nossa vida. O que a gente sabe é que, assim, existem personalidades que têm maior tendência para crises de ansiedade, né? Assim como personalidades que têm maior crise para depressão, né? Pessoas que já fazem acompanhamento, que já fazem tratamento.
que já possuíam essas crises anteriormente, e a gente sabe que nesse período vai intensificar tudo isso, né? Então agora é o momento da gente, estando em casa, organizar uma rotina. O que a gente não pode é acordar de manhã sem saber o que a gente vai fazer naquele dia. Então uma casa onde os pais estão trabalhando home office, as crianças não estão na escola, estão em casa, algumas com atividades escolares, outras não, né? As famílias sem os seus auxiliares, né? Os seus diaristas, os seus empregados, outras famílias tendo que se preocupar com a questão econômica, né? Então, a gente tende a ter um lar mais tumultuado. Então, se a gente acordar de manhã para decidir o que vai fazer naquele dia, a tendência de conflito, de estresse, de maior agitação é muito maior. Então, o que a gente precisa é sentar em família e organizar a rotina. O que nós faremos na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Até porque quem está trabalhando home office precisa de um pouco de concentração, silêncio para poder trabalhar, né? Então, enquanto um trabalha, o outro faz alguma atividade com a criança ou insere a criança em alguma atividade doméstica, porque as crianças são capazes de nos ajudar na rotina doméstica, na organização da casa. Eu acho que é um momento que a gente precisa ter essa rotina, né? Não dá para você fazer home office de pijama, porque o fato de você estar vestido com pijama, né? O nosso cérebro é traiçoeiro, então a gente precisa dar sinais de que a gente se mantém produtivo. Então é levantar, escovar os dentes, trocar, tomar seu café, como se fosse sair e organizar a rotina. Agora é hora de todo mundo, cada um fazer a sua atividade, vamos sentar cada um no seu lugar. Agora é hora da gente dar um jeito na casa, agora é hora da gente fazer o almoço, então vamos todo mundo ajudar, lavar a louça, enfim. Hora da leitura, hora da brincadeira, hora da atividade física. Então organizar uma rotina onde a gente consiga mesclar tudo isso e evitar a ociosidade, porque é a ociosidade que vai fazer com que a gente ligue a TV, acesse as redes sociais e entre nessa paranoia de vou ser infectado, o que vai acontecer, eu vou morrer, eu vou matar alguém pela transmissão, enfim. A gente precisa desse momento da razão entrar em cena e a gente organizar o nosso dia para que a gente não dê tempo de trazer a ociosidade para dentro de casa. Porque, como que diziam antigamente, cabeça vazia, oficina do diabo. Com toda a razão. Juliane, você falou aí na palavra depressão, né? Muitas pessoas também com esse distanciamento social, elas vão entrando num estado assim meio melancólico, saudades de tempos passados, tempos que não se tinha Covid-19, né? E a gente podia sair e viajar. Então muitas pessoas entram num estado assim meio melancólico e esse estado pode evoluir para uma depressão. Como que a gente cuida disso para que isso não piore? Tá. A depressão, ela é um estado, né, do nosso emocional que faz com que você fique muito preso aos problemas, né? Você fica muito, eu vou falar aqui em linguagem bem do dia a dia, né? Nada de linguagem científica, mas a gente fica muito preso aos problemas, ao passado, né? E quanto mais a gente se debruça a isso, menos força a gente tem para reagir e fica mais suscetível à tristeza, à vontade de não fazer nada, ao pessimismo, né? Então, para que existem pessoas que têm personalidades, né, que são mais propensas à depressão, porque a depressão pode vir por uma carga genética, a depressão pode vir por situações, ocorrências, né, eventos da nossa vida que fazem com que a gente perca o chão e que a gente possa
não achar ar e ficar meio preocupado em como é que vai ser daqui para frente, né? Então, às vezes a morte de um ente querido para pessoas que já têm uma propensão pode ser um problema, né? Uma Covid-19, para quem tem a tendência, pode ser. Pessoas muito ansiosas, né? Que se preocupam o tempo todo, e o que vai ser amanhã, e o que vai ser depois, e como é que vai ser lá na frente, também acabam ficando com esse excesso de preocupação e não conseguem viver o dia de hoje. E aí torna-se um ciclo vicioso, porque você não vive o dia de hoje, você não se torna produtivo, aí você vê que você não está produtivo, você se culpa e aí você não sai disso tudo, né? Então, de novo, a organização da rotina, ela é essencial para que a gente evite essas questões da ociosidade. E também, acho que vale aqui a gente pensar, né, na questão do vocabulário que a gente usa, né? A gente ouve muito essa questão do isolamento social, mas eu chamaria de recolhimento, né? As pessoas que estão em casa, estão se prevenindo de contrair essa doença, elas não estão isoladas, elas estão distantes. Recolhidas, né? E é importante a gente fazer esse tipo de diferenciação, porque quando a gente fala de isolamento, a impressão que dá é que a gente não tem mais contato com o mundo, o que não é verdade. Hoje, principalmente com a internet, né? Hoje a gente tem os recursos de internet, a gente tem, né, a internet, há um tempo atrás a gente discutia os excessos da internet, e hoje ela está sendo a nossa salvadora, né, desse período, mas a gente tem que pensar que isolamento de verdade estão as pessoas que estão internadas, né? Ou até se a gente for um pouco mais a fundo, isolamento de verdade são as pessoas que moram na rua, que não têm um lar, que não têm um emprego, que nunca tiveram e que sempre estiveram isoladas da rotina de uma sociedade normal. Então, quando a gente faz essa diferenciação, parece que a gente também passa a ter sentimentos de gratidão, né? E é a gratidão que também nos ajuda, além de não ficar ocioso. É a gente poder pensar que a gente tem um lar, né? A gente está dentro de casa com os nossos familiares, mas podendo falar com os nossos pais, com os nossos avós, com os tios, com os amigos, né? E tem pessoas que não podem. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, essa sensação de gratidão nos mostra que a gente tem a oportunidade, né, de nos cuidar. Então, isso alivia um pouco essa sensação do desespero, do pânico, porque, de certa forma, existem decretos que estão pedindo para que a gente fique em casa, né? Exigindo até que a gente fique em casa, mas é óbvio que se você falar, não, eu não vou cumprir, ninguém vai, né? E só que é um risco que a gente tem que correr. Então, a questão econômica é importante? Muito. A gente precisa do nosso trabalho, os comércios, as empresas, os autônomos, todo mundo precisa trabalhar para sobreviver. Essa é uma questão muito importante, Ju, porque os pequenos empresários, o pequeno comerciante que depende do faturamento do mês para pagar funcionário, eles estão muito ansiosos mesmo. Sim. E aí a gente não vai ter muita alternativa para escolher, né? Porque a gente pode até insistir, não, eu vou trabalhar, eu vou abrir o meu consultório está fechado, né? Eu vou abrir o meu consultório, eu vou trabalhar, ok, só que são riscos que a gente corre e que a gente não tem a certeza do que vai acontecer depois, né? Pode ser que eu vá trabalhar e não aconteça nada. Pode ser que eu vá trabalhar e eu contraia a doença e transmita para alguém da família e que essa pessoa que também
foi contraída por minha causa, vem a óbito. E aí... Sentimento de culpa. Que sentimento que vai rolar, né? Então, a gente não, infelizmente, a gente não tem como dizer, não, volta a trabalhar, ou não, fica em casa. A gente não tem essa resposta. Agora vai ser o momento que a gente vai ter que tomar as decisões pela gente, né? E pensar que toda escolha que a gente faz tem consequência, né? Eu não estou dizendo que o comércio tem que ficar fechado e não estou dizendo que tem que abrir, mas que cada um vai ter que se mover de acordo agora com a sua necessidade realmente e pensar no hoje. Não dá mais nesse momento para a gente pensar como vai ficar amanhã. Não dá, nós não sabemos. Os psicólogos estão atendendo online? Sim. Anterior à pandemia, para que um psicólogo fizesse atendimentos online, ele precisava ser cadastrado nos conselhos, né? Eles fazem um cadastro e a gente, né, faz um cadastro e nesse cadastro a gente informa quais são os recursos de tecnologia que a gente tem disponível no nosso consultório e qual a garantia de segurança desses dados, né, utilizados via internet para que a gente mantenha a ética profissional e tudo mais. A partir do momento que foi decretado o isolamento social, os conselhos abriram para que todos os psicólogos façam atendimentos online, né? É claro que tem alguns atendimentos que a gente fica um pouco mais limitado. Por exemplo, eu no meu caso, para uma avaliação neuropsicológica que eu preciso usar testes psicológicos, eu preciso de um outro nível de interação presencial, isso não é possível fazer. Mas para os casos de acolhimento, de terapia mesmo, o conselho agora liberou que todos os psicólogos façam o atendimento online, independente de estarem cadastrados ou não nos conselhos. E após a hora que estabilizar a pandemia, aí esses atendimentos serão regularizados aos poucos para que essa vire uma prática também mais flexível, né? Então hoje a gente pode fazer atendimento por Skype, por chamada de vídeo, por qualquer aplicativo que permita que você tenha essa interação, né, tecnológica com a pessoa num ambiente mais sigiloso, mais fechado, enfim. Mas hoje todos os psicólogos estão liberados para fazer atendimento online. Juliane, com relação às crianças e os adolescentes, né? Eles estão vivendo uma coisa que a gente não viveu, né? Esse período de distanciamento, de recolhimento, como você falou. E como é que isso vai impactar na personalidade dessas crianças futuramente? Você acha que elas podem ir partir assim para uma personalidade menos sociável? Você vê aí algum impacto muito grande na personalidade das crianças? Sinceramente, não. Eu vejo que a gente brinca, né, que as crianças de hoje nascem com chip, né? Elas têm já esse tato com a tecnologia que a gente às vezes fica horas e horas debruçada para entender um aplicativo, um site, É intuitivo para eles, para né? eles né? Às vezes outro dia eu precisei gravar um vídeo e aí eu sozinha em casa e eu tava lá penando e quem me salvou foi o meu filho. Lorenzo, né? O Lorenzo, de 11 anos. Então, ele foi lá, não, deixa aqui, ó, é assim, ó, fica aí, pode fazer que eu vou cuidar do vídeo pra você. E ele que fez, ele que montou tudo pra mim. Então, assim, eu acho que essas crianças, eles, pela facilidade, pelo acesso à tecnologia que essa geração tem muito mais forte do que nós tivemos, eu vejo que agora eles vão entender, né, o quanto que esse distanciamento faz
com que as relações sejam importantes. Eu consigo até ver o contrário. Que eles vão valorizar mais as relações porque até um pessoais. tempo atrás a gente estava realmente pedindo para as crianças pararem, né? Limitando o uso da tecnologia, porque eles estavam ficando excessivamente antissociais. E eu acho que agora eles estão percebendo o uso que a tecnologia proporciona para aproximar as pessoas que não podem estar próximas. Então eu acho que talvez eles tenham mais facilidade até do que a gente de entender esse lado mais social, esse lado mais humano, e que faltava para eles, né? E que agora veio como uma luva para eles entenderem a importância do vínculo afetivo, do vínculo social, né? O que para nós sempre foi importante, agora que a gente está mais ansioso porque não pode abraçar, não pode beijar, porque essa é a nossa cultura brasileira, né? Mas eu acho que eles vão tirar de letra, eu sinto isso. Juliane, agora eu vou pedir para você, para encerrar, para você deixar uma injeção de ânimo aqui para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, para a gente manter a cabeça sã, a mente sã e enfrentar e vencer todo esse período aí de recolhimento, como você disse. Bom, eu penso que agora é uma hora que a gente precisa focar no presente, né? A gente não sabe até quando isso vai. A gente não sabe em que nível está a tal da nossa curva, né, do processo aí do Covid. A gente não sabe como vai ficar o nosso trabalho, a gente não sabe como vai ficar a nossa saúde, a gente não sabe. Então agora é hora de focar no presente, da gente organizar a nossa rotina, né, fazer que o nosso dia se torne produtivo, e buscar formas da gente respirar, né? Sem a cobrança do que eu estou deixando de fazer. Eu acho que agora é pensar o que eu posso fazer para o meu dia se tornar produtivo. E como eu falo muito com os meus pacientes no meu consultório, né, e nas escolas que eu trabalho, enfim, é a gente olhar para todos os problemas que aparecem na nossa vida, não como algo que nos paralisa ou algo que nos impede de fazermos algumas coisas. Mas acho que o olhar a gente precisa treinar esse olhar de o que eu posso aprender com tudo isso. Que quando você olha para o problema como um problema que me afeta, que me impede, você para a sua vida e você vive um círculo vicioso de ansiedade, de preocupação, de tristeza, de agonia, enfim. Quando você olha para aquilo e fala o que eu preciso aprender com tudo isso, parece que você resgata e recupera forças para repensar a sua vida, repensar suas relações, repensar a forma como você se cuida e se cuidou até hoje, né? Repensar o que realmente é importante nessa vida, né? Priorizar as coisas. A gente faz milhares de coisas no dia que hoje que a gente está em casa, a gente tem a oportunidade de falar, nossa, mas o que realmente é importante para a minha rotina, para o meu dia, que me permite evoluir espiritualmente, que me permite crescer afetivamente dentro do quadro, do cenário das pessoas que a gente convive, que a gente gosta. Então eu acho que agora é uma hora de filtrar, né, de aproveitar para refletir sobre tudo isso, de o quanto a gente pode aprender com tudo isso, e aí a gente evita esse pânico e esse estado de ansiedade crônica aí que pode desencadear em função disso. Muito obrigada por todas as suas orientações, viu, Ju? Eu que agradeço. Prazer recebê-la aqui mais uma vez, com toda essa generosidade sua de vir trazer para o nosso público as suas orientações. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E você vai voltar daqui a algumas semanas, né? Com Pode outro tema. Será um prazer.
E obrigada a você que me assiste pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre muito importante para mim. Olha, semana que vem eu tô de volta e você fique em casa, que eu também estou na minha. Beijo no seu coração, até lá!